E nós conversamos agora com o professor Cleomar de Souza, de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Professor, boa noite. Qual é a explicação para essa saída da Grã-Bretanha da União Europeia? Bom, a explicação procede em dois elementos. O primeiro, que reside no fato de um blefe do primeiro-ministro britânico que trocou o referendo pela vitória eleitoral. Ele ganhou as eleições, fez o referendo e agora pede renúncia do cargo, tendo em vista que o resultado não é aquele que ele esperava. E o segundo, a manifestação de um descontentamento com as políticas da União Europeia por uma parte considerável do eleitorado britânico. E que outros países podem querer seguir esse mesmo caminho da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e querer sair da União Europeia, fazer referendos, como que a gente viu agora? Olha, de determinado sentido, nós podemos dizer que forças nacionalistas dentro de todo o bloco da União Europeia tendem a construir discursos mais fortes, no sentido de construírem estratégias semelhantes, né? Isso vai ser mais visualizado daqui em países como a França, a Alemanha, a Áustria, né, que tradicionalmente são lugares onde esses grupos políticos estão mais organizados competitivamente. Não dá para dizer ainda que isso vai resultar em vitória ou uma debandada geral e restrita do bloco, mas a construção de um discurso de contestação, esse é o fato concreto. O bloco, naturalmente, sai enfraquecido com a falta da Grã-Bretanha. Sem sombra de dúvida, o bloco se enfraquece de um lado e o próprio Reino Unido se enfraquece de outro. Na verdade, é um cálculo estratégico no qual os dois lados perdem mais do que ganham. Economicamente, o impacto é maior? Economicamente, o impacto é grande, sobretudo quando a gente pensa no número de pessoas que vivem, de comunitários que vivem no Reino Unido e no número de cidadãos do Reino Unido que vivem dentro da União Europeia, isso vai ter um impacto, né? E de outro lado, quando a gente pensa na matriz de negócios e no fluxo de capitais entre o Reino Unido e o restante da Europa, isso também vai ter um impacto. Para as relações do Brasil com a Grã-Bretanha, de imediato eu suponho que não haja grandes mudanças, mas a médio, longo prazo, o que pode acontecer? De imediato você tem completa razão. Acredito que não há grandes mudanças porque há um histórico de amizade entre ambos os lados. No médio e longo prazo, pode haver uma aderência de interesses, sobretudo comerciais, entre ambos os lados, porque o Brasil hoje tenta migrar de uma relação na qual nós tentávamos construir acordos comerciais bloco a bloco ao redor do mundo. Ou seja, o Mercosul com a União Europeia, Mercosul com outros blocos, para uma situação na qual nós tentamos estabelecer relações bilaterais, rever o papel do Mercosul e rever esse jogo bilateral com outros atores. Quando a gente diz relação bilateral, é país com país. Brasil, com país. França, Isso, Brasil, Alemanha, Brasil, Grã-Bretanha. E nesse aspecto em específico, o Reino Unido também vai ter que se reinventar em termos comerciais. E isso pode abrir uma janela de oportunidade em determinado momento para a política externa brasileira. O Reino Unido hoje faz comércio com o Brasil dentro da União Europeia, mas essa relação bilateral poderia ter um grande volume? Olha, na verdade, eu não sou um especialista em balança comercial, mas o que a gente pode vislumbrar é que ocorrerá uma necessidade muito clara do Reino Unido de encontrar novos espaços econômicos, porque em determinado sentido, essa opção eleitoral via referendo, faz com que o Reino Unido tenha que abrir mão, em algum momento, dos benefícios comerciais do mercado europeu. E ele vai ter que buscar outros mercados. E, de outro sentido, o Brasil, que tem um mercado consumidor muito grande a oferecer, também tem interesse no mercado consumidor britânico. Então, em determinada medida, isso pode gerar uma sinergia comercial de interesses que pode ser canalizada muito bem pela política externa de ambos os atores. Falando agora de um universo um pouco mais restrito, e as pessoas que viajam para a Grã-Bretanha, por exemplo, os brasileiros, estamos falando dos brasileiros, claro. Alguma mudança com o fato na entrada lá, para morar, para estudar, para passear? Nesse exato momento eu não tenho notícia. Mas, obviamente, que à medida que esse processo de desconstrução da relação do Reino Unido com a União Europeia se consolide, que deve levar até uns 2 anos para essa saída, né, esse divórcio amigável, por assim dizer, à medida que o divórcio seja construído, alguns elementos tendem a mudar. Eu não sei precisar quais ainda, mas alguns elementos tendem a mudar. Voltando ao macro, é o fim de um sonho, né? O pan-europeísmo, vamos dizer assim. Olha, você foi muito bem nessa percepção. Em algum sentido, a derrota da União Europeia no Reino Unido tem um aspecto simbólico de sepultar, pelo menos parcialmente, um sonho de uma zona de paz, prosperidade e amizade em um dos continentes que mais sangrou durante a história da humanidade. Professor Cleomar de Souza, de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, Eu que agradeço. Boa noite.